começou a me apresentar o mundo da bebedice, o mundo das drogas, o mundo do espiritismo. E eu ali comecei a me entregar a cada dia mais e mais. Era por volta da meia-noite. Apareceu diante da cama dela, na beirada da cama dela, um homem negro, muito alto, todo parrudo, sem cabeça. E virou para ela e falou com ela assim: vou eu ceifar a vida dele. Quando de repente me deu cãibra nos dois braços, nas duas pernas. O colete começou a me sufocar. E eu comecei, aleluias, ali a sentir que algo estava me puxando para dentro do mar. E naquele momento eu comecei a me desesperar, porque eu pensei assim: olha, eu vou boiar, porque eu boiando, a água vai me jogar para a praia. Mas foi ao contrário, a água estava me puxando para dentro, aleluias, do mar. Eu nasci e cresci num berço evangélico. A minha mãe, regente do círculo de oração. A minha tia, regente do círculo de oração. A minha família é estruturada na palavra, porém, desde pequeno, quando a minha mãe me resolveu adotar-me. E quando ela ali me adotou, aleluias, um espírito, aleluias, contrário, ele começou a pairar, aleluias, ao meu lado. Ele não incorporava, mas ele ficava pareado ao meu corpo. E aquele espírito, aleluias, começou a me apresentar os prazeres dessa terra. Começou a me mostrar, aleluias, o quão bom é o satisfazer da carne. Começou a me apresentar o mundo da bebedice, o mundo das drogas, o mundo do espiritismo. E eu ali comecei a me entregar a cada dia mais e mais. Comecei, aleluias, a abrir mão da promessa para viver os prazeres carnais. Mas a Bíblia nos afirma dizendo que todo aquele cujo qual o Senhor escolhe, ainda que o tempo passa, aleluias, ainda, aleluias, que outrora ele chega no vale da sombra da morte, Deus outrora é fiel e justo para resgatá-lo e trazê-lo para a tua presença. Eu passei pelo vale, mas as orações da minha mãe, Deus estava ouvindo. Por intermédio das orações da minha mãe, hoje eu estou aqui apregoando a palavra de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Quando Deus ele quer trabalhar, quando ele quer agir, não há quem possa impedir. Aleluias. Por isso, o dever de sempre estarmos perseverantes na presença de Deus. Ainda que o vento tenta te assolar, ainda que, aleluias, os mares bravejam contra ti, persevere de pé na presença de Deus. Seja constante na oração, seja constante na busca, no jejum, descendo na presença de Deus, porque a tua lágrima, a tua tristeza hoje será, aleluia, um testemunho veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra aqueles que defraudam, aleluia, jornaleiro e pervertem o direito da viúva. No tempo de Deus, Ele fará a tua lágrima se tornar, aleluia, em lágrimas de louvores e cânticos a Ele. No tempo dEle, tudo irá se cumprir. Tudo irá prevalecer conforme a vontade de Deus. E eu ali crescendo, ia para a escola dominical. Aleluia, eu louvava na escola dominical que era uma florzinha de Jesus. Cantava na escola dominical que era um soldadinho de Jesus. Mas quando, aleluia, outrora, eu ali fui molestado, entrou-se um espírito de prostituição. E esse espírito de prostituição, ele tinha a incumbência de me dar todos os homens a qual eu queria. Bastava eu olhar e eu conseguia os homens a qual eu queria. E Satanás, não satisfeito, ele começou ali a colocar pessoas ao meu lado para andar comigo, para me apresentar o mundo do tabagismo, o mundo da bebedice, e o mundo das drogas e o mundo do espiritismo. Conheci uma mãe de santo, e aquela mãe de santo disse para mim: você tem um santo de cabeça muito forte. Você precisa desenvolver a tua mediunidade. Porque se você não desenvolver, você vai ficar doido. O teu santo de cabeça ele é muito forte. E aquela mulher não errou, não. O meu santo de cabeça ele é muito forte mesmo.
O meu santo de cabeça, aleluia, é aquele que verteu o sangue dele na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu santo de cabeça, aonde ele passa, Satanás bate em retirada. O meu santo de cabeça, quando ele passa, começa a andar. O meu santo de cabeça é Jesus de Nazaré, o homem das mãos curadas, o homem cujo qual não perdeu nenhuma batalha e nem há de perder. Este é o meu santo de cabeça, Jesus Cristo de Nazaré. E aquela mulher disse para mim assim: você precisa desenvolver a tua mediunidade. E eu comecei dentro daquele centro. E ela tinha uma cajadinha. E quando ela batia aquela cajada no chão, aleluia, as pessoas que estavam ali, ela se envolvia, aquelas entidades desciam. Mas sobre a minha vida tinha uma promessa de Deus. E quando aquela mulher batia a cajadinha no chão, aquelas entidades não desciam. Sabe por quê? Por causa da oração da minha mãe. Quando eu era criança, minha mãe me pegou, me levou até o altar do Senhor, me consagrou ao grandão da Galileia. Aleluias. Entregando a minha vida para Ele. Ou seja, ainda que eu estava andando pelo vale da sombra da morte, a minha vida estava na mão do grandão da Galileia. A minha alma estava escondida no esconderijo do Altíssimo. E o mal não podia tocar. E a cada dia que se passava eu me entregava mais. Comecei a deixar cabelo crescer, comecei a fazer sobrancelha, aleluia, comecei a descolorir os pelos dos braços, andar de salto, andar de saia. Mas havia uma mãe, havia uma mulher que estava de joelhos. Estava dizendo ainda, Satanás, que você intenta contra a vida do meu. No tempo do grande eu sou, ele há de se manifestar para desfazer a tua obra. E o Senhor a cada dia me dando mais linha, me dando mais, permitindo eu viver as vontades, os desejos, os prazeres dessa terra. Eu ali, indo para dentro daquele centro, quantos livramentos Deus me deu. Já tentaram, aleluia, homem tentou quebrar o meu pescoço, tive arma apontada para minha cabeça, já capotei carro de polícia. Mas o Senhor me livrando, o Senhor me guardando, por causa da promessa dEle. Ele me fez uma promessa um dia que eu entrei dentro da igreja, Deus amou, Deus usou uma mulher para dizer para mim que os meus pés iriam pisar aonde eu nunca imaginaria que iria pisar. E para a glória e honra do nome santo do Senhor, o Senhor tem me levado, aleluia, em Fortaleza, Ceará. O Senhor tem me levado em Espírito Santo. O Senhor tem me levado em São Paulo. O Senhor tem me levado no Rio de Janeiro. O Senhor tem me levado aonde eu jamais imaginaria colocar a planta dos pés para pregoar o ano aceitável do Senhor. Porque para Ele não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Ainda, aleluia, que a promessa que Ele te fez esteja demorando, persevera. Espera no Senhor, porque ela há de se cumprir. Aleluias, o tempo de Deus há de chegar para a tua casa, o tempo de Deus há de chegar para a tua família. O segredo é perseverar em oração. Aleluias. E a cada dia que passava, o inimigo me lutando comigo, o Senhor me permitindo passar pelo vale. Joga as fotos, por favor. Amém? Vai me mostrar as fotos aí. Porque muitos olham esse negão aqui e falam assim: ele aí de mulher é mentira. Deus, ele muda. Deus, ele transforma. As fotos vão aparecer aí. As fotos vão aparecer, louvado seja o nome santo do Senhor, de como eu andava no mundo. Aleluias. E eu ali, a cada dia me entregando mais e mais. E quando eu estava ali me entregando, aquele amigo meu que outrora andava comigo, me apresentou aquele centro, me apresentou a bebida, começou a me levar para o mundo das drogas. Eu cheirava cocaína, fumava, aleluias, maconha. Já tive 3 overdoses. E Deus me livrou, aleluia, de todas as 3. Não era para mim estar aqui nos dias de hoje.
porque de todo o tempo, a todo instante, o inimigo pelejava contra a minha vida. Aleluias, eu me lembro de uma certa feita que eu estava lá em Guarapari, Praia do Morro, eu trabalhava com especial. E eu estava ali naquela cidade, Espírito Santo, juntamente com os meus amigos. Nós estávamos andando de banana boat. Eu pulei da banana boat e estava nadando, eu lá de shortinho do bad boy, cabelinho ao vento. E não sabia que a minha mãe tinha tido uma visita demoníaca pela madrugada. A minha mãe relata, aleluias, que quando era por volta da meia-noite, apareceu diante da cama dela, na beirada da cama dela, um homem negro, muito alto, todo parrudo, sem cabeça. E virou para ela e falou com ela assim: vou eu ceifar a vida dele. Aleluias. Se fosse algumas mulheres no dia de hoje, rezar até o crente Deus Pai, né irmã Clenilda? Mas aquela mulher, aleluias, sabe o que ela fez? Ela se levantou, prostrou de joelho e disse: na vida dele tu não toca, Satanás. Aleluia, e começou a orar, interceder a Deus, pedindo ao Senhor para me visitar em Guarapari, Praia do Morro. E eu ali nadando, quando de repente me deu cãibra nos dois braços, nas duas pernas. O colete começou a me sufocar. E eu comecei, aleluia, ali a sentir que algo estava me puxando para dentro do mar. E naquele momento eu comecei a me desesperar, porque eu pensei assim: olha, eu vou boiar, porque eu boiando, a água vai me jogar para a praia. Mas foi ao contrário, a água estava me puxando para dentro, aleluia, do mar. E naquele instante, naquele momento, o que aconteceu? Aleluia, Deus tirou um rapaz que foi comigo, ele tinha ficado na cidade de Iriri. E ele, naquela tarde, não era para ele estar ali naquele local. Ele desceu até a praia do Morro, e quando ele me viu, ele começou a gritar por mim. Eu pedi a ele: Michael, me ajuda que eu estou morrendo afogado. E ele nadou até onde eu estava ali, e ele começou, aleluia, a me socorrer. Mas eu tinha uma vaidade tão grande com o cabelo. Eu olhei para ele e falei que ele veio para segurar no meu cabelo, porque ele pensou que eu ia debater com ele e tentar afogar ele. Na hora que ele levou a mão para segurar no meu cabelo, eu virei para ele e falei com ele assim: Michael, me deixa morrer, mas não pega no meu cabelo, porque cabelo molhado ele quebra. Eu era uma vaidade com o cabelo, que era só o sangue do cordeiro. E ele me segurou aqui pelo colete e me levou até a areia. E eu já havia bebido muita água, havia entrado água pelo meu nariz, pela minha boca. E ali, aleluia, Deus me deu um grande livramento. Foram grandes os livramentos que Deus me deu. A arma, aleluia, já foi apontada para minha cabeça e mascou, porque Deus colocou as mãos para que aquela arma aleluia, disparasse na minha cabeça. Porque quando se há joelho no chão, tem vitória e livramento de Deus para os teus. Havia uma mulher que estava de joelhos. Havia uma mulher que estava em guerra, aleluias, com o mundo espiritual. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: qual é a nossa posição no vale da decisão? Tem muito que diante da situação adversa, corre para, aleluia, fulana, Bertana, corre para Maria Fuxiqueira, corre para Maria, aleluia, para a irmãzinha que a autora fala demais, que não dá testemunho da palavra, mas quando corremos para a presença de Deus, tem socorro dos céus, que emana, que desce, para aqueles que esperam e confiam, aleluia, verdadeiramente e genuinamente nele. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. E aquela mulher estava batendo, pedindo ao Senhor: Senhor, transforma a vida do meu filho. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram mais de 9 anos aquela mulher insistindo, persistindo naquela mesma tecla, pedindo ao Senhor para transformar a vida do filho dela. O segredo é perseverar. O segredo é entender que Deus te chamou para viver, aleluias, de calavaço e de québia, um momento de intimidade com Ele. E na intimidade com Ele, querida, as portas se abrem. No momento da intimidade com Ele, de calavaço e de québia,
aquilo que é impossível torna-se possível. Aquilo que outrora aos teus olhos poderia ser morte, Deus olha e faz você enxergar a vida naquele deserto. Deus está dizendo para mim e para você, qual é a tua posição no vale da decisão? Qual é a tua posição no vale da decisão? Será que você vai, aleluia, dobrar o teu braço e deixar a vida te levar? Ou você vai guerrear pela promessa? Aleluia. É preciso se posicionar, querido. É preciso se posicionar, querida, porque quando você se posiciona, tem restauração de Deus para a tua vida, tem renovação de Deus para a tua família. Aleluia. Lembra do profeta Jonas, o profeta fujão. Deus tinha dado a ele uma promessa. E esse homem fugiu indo para um lugar que não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. E Deus colocou ele dentro do ventre do peixe. E tem muitos homens e mulheres de Deus fugindo do chamado. E Deus está dizendo para você, é tempo de tomar decisão no vale da decisão. É tempo de tomar uma atitude. Aleluia, porque você precisa entender que estamos em tempo de guerra. Você precisa, aleluia, entender que você é homem e mulher de guerra. Você precisa confrontar o teu inimigo para que Deus te dê a tua vitória. Não pare diante da adversidade. Não pare diante, aleluia, do teu sofrimento. O teu sofrimento, aleluia, é algo, aleluia, é um trampolim para a tua vitória. E ainda que esteja dolorida a tua caminhada, persevere. Persevere, porque tem vitória de Deus. E sabe como Deus me pegou? Deus me pegou pela minha vaidade. Deus me pegou pela minha vaidade, missionária Clemilda. Aleluia. Abriu-se um salão perto da minha casa. E naquele salão havia uma mulher que era deste tamanho. Deus tem um mistério com os vasos pequenos. Eu acho que é porque enche rápido, né, missionário? Os vasos pequenos enchem rápido, né, varão? E aquela mulher abriu um salão lá perto de casa. E eu ali passei e Deus me chamou a minha atenção para dentro daquele salão. Eu entrei, assentei na cadeira daquela mulher. E ela foi até o biombo, ungiu as mãos, passou o óleo ungido. E veio até a minha cadeira, repartiu meu cabelo em 4. E começou ali a escovar o meu cabelo. Aquele salão, ele era diferente. Aquele salão, aleluia, você não entrava naquele salão, não ficava sabendo da vida dos outros, não. Naquele salão você entrava e ouvia a palavra de Deus. Porque todo homem, toda mulher que tem comprometimento com Deus, o prazer dele está em falar da palavra de Deus. Ele não se importa com a vida alheia, ele se importa em proclamar o ano aceitável do grande eu sou. E aquela mulher tinha essa incumbência. Eu assentado ali, aleluias, e ela ligada no trono com o Senhor. Ela pegou a escova, pegou o secador, e ela começando a orar, aleluia, na minha cabeça, ela dizia, em nome de Jesus, pombagira cigana, tu vais soltar essa vida. Em nome de Jesus, tranca a rua do inferno, tu vais soltar esta alma. Pensa numa escova. Mas a escova ficou muito bonita. Eu saí parecendo uma índia, meu cabelo voando. E eu gostei daquele mistério. E eu fiquei encantado com a escova daquela mulher. E quando de repente o Senhor me fez eu ter uma amizade com aquela mulher. E em meio a esta amizade que nós tivemos, Deus começou a trabalhar. Deus começou a operar na minha vida. E eu ia para a casa dela, ela fazia minha sobrancelha, fazia minhas unhas e toma-lhe Bíblia. Ela escovava o meu cabelo, aleluia, pintava a unha do meu pé e toma-lhe Bíblia. O negócio com ela era só Bíblia, 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 Bíblia. E no dia em que, aleluia, eu estava na casa dela, eu estava numa depressão, que eu vivia a poder de remédios. O meu pensamento era só morrer, era só suicidar.
porque eu já não estava aguentando mais aquela situação que eu estava vivendo. Eu já não aguentava mais a tristeza que a minha alma, a angústia que estava dentro do meu ser, por causa que eu sabia que aquela vida que eu estava levando, se Jesus voltasse, eu iria ficar. E então, ela ligou o rádio na igreja Internacional Despertar da Fé, a qual eu sou membro de lá. E ali estava um pastor apregoando. E aquele pastor, Deus usava ele no profundo, no oculto e no escondido. E quando, aleluia, eu coloquei o coração de ir naquele ministério, eu virei para ela e falei com ela assim: Dani, eu preciso ir nessa igreja. Você vai me levar lá. E ela falou: eu te levo. E quando de repente, aleluia, aquela mulher me levou naquela igreja, eu fui do meu jeito, eu coloquei uma calça apertada, blusa colada, escovei meu cabelo, soltei aqui um pega-rapaz, coloquei um brinco desse tamanho e fui para aquele ministério. E cheguei e me assentei naquela cadeira daquele ministério. E ali Deus estava usando o pastor naquela noite tremendamente. E Deus falou comigo tremendamente naquela noite. E quando de repente eu virei para ela e falei com ela assim: Dani, eu quero que aquele homem ali ore por mim. Era um obreiro. E eu fui na fila dele. E quando eu entrei na fila dele, ele com os olhos fechados, ele colocou as mãos por sobre a minha cabeça. Ele pensou que eu era mulher, que ele não viu o meu rosto. Ele começou a orar por mim assim: Deus, abre o ventre dela, Jesus. Dá ela um filho. Imagina esse negão grávido. Sangue de Jesus. Está amarrado. E ele começou: Deus, abre o ventre dela, dá ela um filho, Jesus, e dá ela um esposo. E eu gostando daquele negócio. E o meu pastor diante do altar, ele levantou e olhou para aquele rapaz e falou com ele assim: abre o olho, varão, porque isso é homem. Ele perdeu o fio da oração. E eu gostei daquele negócio. Eu fui e voltei naquela igreja. E quando de repente Deus já estava trabalhando, aquele homem que eu conheci dentro da rádio, eu pedi ele para ir à minha casa. Ele fez 7 elos de campanha. No 5º elo eu virei para minha mãe e falei com a mãe assim: mãe, esse negócio de ser crente, andar de Bíblia, terno, esse trem não é para mim não, eu não nasci para isso. E a minha mãe virou para mim e falou comigo assim: persevera, porque Deus tem um mistério contigo. E naquela manhã, eu ali com as minhas unhas toda pintada, com um cigarro na boca, o cabelo escovado, aquele pastor chegou. E eu já havia decidido que aquela seria o último dia que aquele homem colocaria os pés dentro da minha casa. E então, naquela manhã, estavam ali todos os meus amigos reunidos ali. E então ele começou a orar, ele olhou para mim de cima e embaixo. Eu tinha ido para a boate uma noite anterior, estava todo maquiado ainda. Ele nunca tinha me visto maquiado. Ele olhou para mim de cima e embaixo, eu creio que ele deve ter pensado assim: meu Deus, eu achei que era uma pombagira só. Mas hoje tem uma reunião, um pombal inteiro reunido no corpo desse menino. E ele começou ali a orar por um. E quando ele chegou até a minha pessoa, ele levantou os olhos para os céus e estendeu as mãos para o alto. E ele gritou, encheu o pulmão de ar, e ele gritou assim: Miguel! E eu estava, aleluia, com toda a minha fraqueza, mas glorificando a Deus com minha voz feminada. Olha a importância do glória. Quando a igreja glorifica, Deus envia, aleluia, a glória dele para a terra. Quando a igreja glorifica, Satanás ele bate em retirada. Quando a igreja glorifica, o céu se movimenta, os anjos trabalham. A guerra sendo travada, quando a igreja manda glória para o alto. E eu estava glorificando porque eu entendia esse mistério com Deus. E eu glorificando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E de repente, aquele homem com as mãos levantadas, ele, aleluia, levantado as mãos, ele ainda estava, ele pela segunda vez, ele encheu o pulmão de ar e gritou: Miguel! A Bíblia nos afirma dizendo que Deus não faz acepção do homem. Deus não faz acepção de ninguém.
Ele ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. E naquela tarde, para a glória e honra do nome santo, naquela manhã, para a glória e honra do nome santo do Senhor, quando aquele homem pela terceira vez encheu o pulmão de ar, ele colocou a mão na minha cabeça e ele gritou com o peito mais cheio, aleluia, ele clamou e chamou a presença do anjo Miguel. Ele gritou: Miguel, decalavaço e decai. Eu comecei a glorificar a Deus assim: glória, 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 glória a Deus, aleluia. Deus estava começando a transformação e os meus lábios começou a falar uma língua a qual eu nunca havia falado. Os meus pés começaram a chamegar e naquela tarde eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, glória e honra do nome santo do Senhor. E o Senhor colocou sobre mim o Espírito dele, aceitável nele, e dizer que o mesmo Deus que operou no passado, ele opera nos dias de hoje. Mudou de calavaço e decai. Oriol daramanai xanderras. Naquela tarde, o Senhor me encheu com o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar, e busco até hoje a essência e a presença do Espírito Santo de Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.